Paz e graça seja na vida de todos. O nosso estudo hoje está na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 8. O dever de fazer o bem. Aqui Pedro vai falar que não é simplesmente um desejo, é fazer o bem. Aqui Pedro vai ensinar que é uma obrigação. Vamos ver a partir do verso 8. Finalmente, que todos vocês, cristãos, tenham o mesmo modo de pensar e de sentir. Olha, quem tem Jesus Cristo, quem tem o Espírito Santo dentro de si, não tem como pensar diferente do irmão. Principalmente não em questões teológicas, né? Que existem alguns pontos que a própria teologia traz. Nós estamos falando do modo de agir e de pensar. É o mesmo Espírito. E agora ele vai falar sobre fazer o bem. Então, seria mesmo uma atitude de Jesus, que é a nossa atitude, que deve ser a nossa atitude. Amem uns aos outros e sejam educados. Sejam humildes uns com os outros. Não pague mal com mal. Te fizeram o mal? Não pague com o mal. Essa não é a atitude de Jesus, não é o que o Espírito Santo está nos ensinando. Pagar o bem, quando nos fazem o bem, é muito fácil. Pagar com o bem o mal que nos fez, aí sim nós estamos glorificando a Deus. Nem pague ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com uma bênção, ore por aquela pessoa, abençoe aquela pessoa e, se for possível fazer algo material, faça, né? Peça perdão também. Quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção a vocês, como dizem as Escrituras Sagradas. Então, Ele já está nos ensinando a amar uns aos outros, a ter os mesmos sentimentos que os outros têm, porque nós temos o mesmo Espírito Santo. Então, não condiz pensar diferente ou sentir diferente. É claro que nós devemos buscar uma boa fonte de ensino, líderes confiáveis para sermos discípulos, né? Porque senão pode haver pensamentos diferentes e atitudes diferentes. Não pague ofensa com ofensa, pague ofensa com uma bênção. Não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Jesus fez isso. Jesus faria isso no meu lugar e no seu lugar. Aí ele cita um salmo, o Salmo 34, que diz assim, aqui ele não citou que era o salmo, né? Era Pedro repetindo o Salmo 34. Quem quiser gozar a vida e ter dias felizes, não fale coisas más e não conte mentiras. Quer viver bem? Quer viver feliz? Não conte mentiras. Não fale coisas más. Afaste-se do mal e faça o bem. Você vai ter dias longos e felizes. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Muitos pecados, muitas divergências têm sido causadas porque buscam seu próprio interesse, porque querem pagar o mal com o mal, ou pagam o mal mesmo em cima do bem, ou querem ter razão. Tem sido uma palavra que nós temos trago assim nesse ministério. Ou eu tenho paz,
ou eu tenho razão? Isso nas discussões, nas divergências. Então, estamos numa discussão, estamos numa divergência, né? Vale a pena deixar a razão de lado, mesmo que ela seja razão. Mas eu vou manter a minha paz. Então, vale a pena. Pois o Senhor olha com atenção as pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Porém, é contra os que fazem o mal. Nós vamos encontrar essas citações em Salmos, né? Salmo 34. Vamos encontrar essas citações também em Isaías e aprendendo sempre, né? Mateus 5:10, aqui no Sermão da Montanha. Sofrendo como seguidor de Cristo. Muitas pessoas, muito erroneamente, só querem trazer promessas e promessas para que aceitem Jesus. Você não vai ter problema mais, você vai ter uma vida maravilhosa. Olha, você vai ficar rico. Olha, realmente, né, não é verdade. Porque o próprio Jesus disse que nós teremos aflições. Mas uma promessa, a promessa para a vida eterna, essa é plena, é verdadeira. Agora, aqui nessa vida, nós vencemos com Jesus Cristo. Passamos lutas e tribulações com Jesus Cristo. É a diferença do ímpio e daquele que aceita Jesus. Temos problemas, temos enfermidades, temos dores, temos problemas financeiros, mas temos a graça de Deus. Aí depois ele vem falando, né? Se de fato vocês quiserem fazer o bem, quem lhes fará o mal? Como vocês serão felizes se tiverem de sofrer por fazerem o que é certo? Não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Olha, é muito difícil eu fazer o bem, eu tratar bem as pessoas, eu usar aqueles conceitos básicos de bom dia, boa tarde, boa noite, com licença, obrigado, e receber o mal depois disso. É muito difícil, muito difícil. Se eu tratar bem as pessoas, eu vou ser tratada mal. Se eu tratar uma pessoa com educação, eu vou ser tratada mal. Isso é muito difícil de acontecer. Eu ainda não me deparei com essa situação. Me deparo com pessoas mal-humoradas, que não sabem dar um bom dia, que não sabem informar pra gente o que nós precisamos e são desarmadas com um bom dia, assim, bem expressivo. São desarmadas. Seja por telefone, seja presencialmente. É difícil encontrar alguém que não é desarmado quando nós tratamos bem, quando nós tratamos com educação. Então, se está tendo muitas questões aí, observe bem como está sendo o proceder. Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Tenha temor a Deus. Jesus Cristo é Deus, é santo. A igreja de Jesus é santa. Não podemos ficar por aí falando mal da igreja, falando mal dos irmãos, falando mal dos pastores, que são seres humanos como eu e como você. Tenha temor a Deus. Honre a Jesus Cristo e a sua igreja e a sua noiva. Ele que é o esposo, que é criador, que é salvador. Tenha um respeito com Cristo. Até as músicas
músicas que se dizem gospel, que se dizem cristã. Tem coisas que, sabe, eu preferia que todas as músicas chamassem Jesus Cristo de Senhor. Eu preferiria. E que não chamasse Jesus Cristo de você. Eu preferiria. Não vou entrar nessa questão. Porque não é só chamá-lo de Senhor, mas é tratá-lo como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que você explique a esperança que você tem em Jesus. Porém, façam isso com educação e respeito. Tenham sempre a consciência limpa. Assim, quando vocês forem insultados ou falarem mal de você, da sua conduta, como seguidores de Cristo, eles ficarão envergonhados. O que Pedro está querendo nos dizer? Esteja sempre pronto. Pronto para responder a alguém a respeito da minha fé e esperança que eu tenho em Cristo Jesus. Eu tenho que estar pronto em conhecimento para falar de Jesus. Quem é Jesus? Muito simples. Ele morreu, ele deu sua vida para que eu tenha salvação, seja livre do inferno, simples assim. E eu tenho que estar pronto no meu testemunho para responder alguém. Porque senão vai ser duas respostas que eles vão me questionar. A respeito da palavra de Deus e se eu sou cumpridora da palavra. Se eu estou testificando da palavra de Deus. Então eu tenho que estar pronta. Eu tenho que ter uma vida constantemente fascinada. Não aquela pessoa que pega, né, por exemplo, um fogão para limpar, que tem ano inteiro que não foi limpo. Vai ser difícil limpar aquele fogão. Agora, se sempre eu dou uma faxina, eu limpo, eu organizo, eu não vou ter dificuldade. Por isso, esteja pronto. Esteja sempre com uma vida temente a Deus, expressa, que possa ser lida. Assim eu posso responder a alguém que me questionar, que me perguntar a respeito da minha fé e da minha esperança. E depois ele fala assim: porque é melhor sofrer por fazer o bem, pois se for essa a vontade de Deus, do que por fazer o mal. Se eu sofro por fazer o mal, eu tô tendo um pagamento e uma colheita pelo mal que eu fiz. Agora, se eu sofro por fazer o bem, aí sim eu vou receber o galardão, a recompensa. Aí sim é um sofrimento. Caso contrário, não passa de uma colheita, né? Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados dos homens, de um homem bom em favor dos maus. Olha só! Para levar a nossa vida a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. E no espírito foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus quando Noé estava construindo a barca. Foram salvos pela água. Essa água que representava o batismo, que agora salva vocês. Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, mas é o compromisso feito com Deus, o qual vem de uma consciência limpa. Essa salvação veio por meio da ressurreição de Cristo, que foi para o céu e está do lado direito de Deus, governando os anjos, as autoridades e os poderes no céu. Temos aqui dois assuntos. Um deles, bastante polêmico, que é o fato de que o Espírito de Jesus Cristo, né,
havia pregado aos mortos. Até aí, se ficarmos até aqui, fica uma confusão difícil, porque nós entendemos que enquanto há vida, há esperança. Depois que morreu, não tem esperança mais. Aí as pessoas se confundem porque não vai no contexto. Mas se você vai no contexto, explica que pessoas são essas. Pessoas que não foram salvas na época de Noé. Então o que nós entendemos? Que o Espírito de Deus, que também é o Espírito de Jesus Cristo, ele é que ministrava a vida de Noé, é que falou para Noé construir a barca, a arca com aquelas famílias, com as 8 pessoas que foram salvas, e também pregou às pessoas na época de Noé. Não parece complicado, mas não é complicado. Esse é um lado da teologia que explica dessa forma. O Espírito Santo, né? O Espírito de Jesus Cristo, que era desde a eternidade, nunca foi criado, é Deus, ministrou aquelas vidas. Por quê? Porque vai falar de Noé. Vai falar do batismo aqui que aqueles 8 que foram salvos tiveram, simbolizando aqui o batismo nas águas. E que não é para ser um batismo simplesmente externo, mas um batismo de verdadeiro arrependimento. Aquela geração, aqueles 8 que entraram dentro da arca, é que veio a ser nossos pais, depois de Adão e Eva. Então era através deles que viriam Abraão, Isaac, Jacó, as 12 tribos, Davi e a geração que traria Jesus Cristo através desses 8 que entraram na arca. Outros teólogos dizem que foi assim mesmo, que Jesus, entre a morte e a ressurreição, teria ido no mundo dos mortos e pregado àquelas almas da época de Noé. Então, é muito polêmico esse assunto, né? Tem as 2 questões aí. Eu gosto de pensar na questão que Jesus, o Espírito de Jesus, o Espírito de Deus, operou na vida daquelas pessoas e que elas poderiam ter sido salvas, porque foram ministradas e poderiam ter entrado na arca. Mas eu vou deixar aqui, porque nós estamos estudando a Bíblia, os 2 pontos que são colocados aí pela teologia. E depois vem falando, Pedro vem lembrando e falando sobre o batismo, que não deve ser simplesmente ser imerso na água, que deve ser algo assim que já começou lá dentro do meu coração, com a minha vida entregue a Cristo. Agora eu tenho um Senhor, eu quero seguir esse Senhor, eu quero conhecer a palavra de Deus, não quero mais participar deste mundo, e como testemunho eu me batizo. Fique essas palavras para nossa meditação em nome de Jesus.